Não desanimem, sejam fortes. Não desanimem, sejam fortes. Eu vou continuar falando sobre isso. Eu vou continuar até o que eu estava falando ontem, depois que eu tinha até orado, se você acompanhou aqui. Bom dia, graça e paz. Ontem, depois que eu orei, eu comecei a falar um pouco sobre isso, um pouquinho sobre a minha vida. Quanto que eu acho que a minha vida é fácil. Tenho bons pais, eu tenho minha família espetacular, minha esposa, meus filhos, os irmãos da minha igreja. E mesmo assim é tão difícil. E eu imagino então pessoas que enfrentaram circunstâncias muito mais difíceis do que a minha, como Paulo. Paulo, em Filipenses, ele está preso. E mesmo assim, cabeça erguida. É isso que a gente precisa. Ou como Davi, lembra de Davi? Acho que eu já preguei aqui sobre isso algumas vezes. Davi, ele volta para Ziglag, que era a sua casa, ele chega lá e o texto bíblico declara que a família de Davi foi sequestrada. Os inimigos de Davi colocaram fogo nos bens, ou seja, não tinha, ele volta para casa, ele sai de casa, tá tudo bem, ele volta para casa, perdeu tudo. Os seus bens ele perdeu e a família. E pense, gente, ele tinha várias esposas. A preocupação se a esposa dele estava sendo estuprada, pense nisso. O que estavam fazendo com os filhos, com as meninas, com as filhas dele, imagina. Aí diz o texto que nesse contexto eles choraram até não ter mais forças. Você já enfrentou algo parecido? Eu nunca enfrentei. Por isso que eu disse, eu acho que a minha vida é muito mais fácil que a de Davi. Eu nunca enfrentei algo parecido com isso. Chorar até não ter mais forças. E nesse contexto, aí diz o texto que os soldados de Davi falavam em apedrejá-lo. Puxa vida, ele perdeu a família, perdeu os bens e agora ele é culpado, ele não tinha culpa nenhuma. Ele perdeu os bens, perdeu a família, estava sendo injustiçado, ele era um homem de Deus e sendo injustiçado. Pessoal, queria o seu povo, o seu exército, gente, queria matá-lo. Imagine o seguinte, a Bíblia fala que várias pessoas se juntaram a Davi ao longo da caminhada dele, eram pessoas que respeitavam Davi. E naquele momento aqueles homens que respeitavam Davi, estavam falando em matar Davi. Gente, que cena! Quando você lê a Bíblia, por isso eu disse, a minha vida eu acho muito fácil. Eu leio a história de Filipenses, de Paulo, a história de Paulo aqui no contexto de Filipenses, ele preso, ele narrando as inúmeras dificuldades que ele enfrentou. Quando você lê a história de Davi, os Salmos, lembra os Salmos? Eles falam de angústia, assim, de angústia profunda. Nem de um dia, nem dois, de vários dias. E esses homens superaram tudo isso. Superaram tudo. Portanto, é isso que eu tenho falado aqui para vocês, porque eu sei, eu falei ontem, eu sei, todo mundo tem enaltecido a fraqueza, na igreja, os próprios pastores, eles com um ar de consolo. Não, é normal, a pessoa tá ali, ela entra no quarto e não quer sair mais e chama isso de doença, é normal. Não é normal, gente. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso parece muito, muito bonitinho, mas só faz com que as pessoas fiquem ali. A gente tem que voltar ao preceito bíblico. O preceito correto é: se no dia da angústia sua força é pequena, você é fraco. Ou seja, estabelecer a força como uma virtude a ser perseguida. Estabelecer que a gente não pode desistir. Quando que aplica esse texto, então? Se no dia da angústia a sua força é pequena, você é fraco. Quando? Ou, não é doença. Não é doença, tá? Não é doença. Assista os meus vídeos sobre isso. Depressão não é doença. Eu não estou dizendo que não exista tristeza profunda e que crentes não passem por tristeza profunda. Passam, mas não é doença. Assista meus vídeos sobre isso. Então, a gente passa por isso. A questão é dizer que isso é normal. Mas para aqueles que acham que é doença, vai, a tristeza. Provérbios também declara que o espírito firme te sustenta na hora da doença. E aí, agora como é que fica? Você está naquela doença real, o espírito firme te sustenta, por que não sustentaria na tristeza? Porque a gente fica triste, sim, mas a gente precisa, mesmo triste, continuar confiando em Deus, continuar trabalhando, fazendo as coisas. Não usar a tristeza como desculpa para desanimar, não quero trabalhar, como desculpa para tratar mal as pessoas, como desculpa para faltar o culto. É o que muita gente faz. Porque a tristeza, você já deve ter notado, como que a tristeza ela faz com que a gente perca a força. Já reparou? Quando a gente está meio triste, o desânimo parece que é uma consequência imediata da tristeza. Então a gente precisa de força quando a gente está triste. Por isso que a gente fala em força, seja forte na hora da tristeza, porque a tristeza parece mesmo tirar a nossa força. Então você precisa enfrentar a tristeza. É o que Paulo está fazendo em Filipenses. Ele fala aqui em Filipenses 2, eu já citei para vocês, não lembro o versículo, verso 28.
Por isso eu vos envio até vós, né, Epafrodito, com mais urgência, para que vos alegreis vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Ou como é que é? Eu tenha menos tristeza? Então parte um monte de tristeza? Tinha! Ao mesmo tempo ele fala, alegrai-vos no Senhor. Olha que coisa! Tá vendo? Tá vendo? Então, a tristeza, a felicidade é justamente isso. É uma virtude a ser perseguida, é a gente lutar contra as nossas tristezas, contra as vales e confiar em Deus e ter essa força interior para não desanimar. Então, no dia da dificuldade, não fica lá pensando, não presta para nada. Uma coisa é a convicção de pecado, de a gente perceber os nossos erros, as nossas mazelas, e a gente precisa disso. Isso é uma coisa boa. Mas não é bom falar, eu não presto para nada, isso não é bíblico. Isso é o diabo te acusando. Isso muitas vezes parece piedoso. Muitas vezes parece que a gente está sendo piedoso. Eu não sou nada. Não sou nada. Não é bíblico falar, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor me redimiu de todos os meus pecados. Eu sou filho amado de Deus. A gente precisa continuar. Então, senão a gente fica depressivo. A gente fica desanimado. Então, lembre-se disso. A gente precisa ser forte. Um dos elementos é reconhecer o seu pecado. Amém, reconhece. Mas depois que reconheceu e confessou, levante a cabeça e lembre-se, eu fui perdoado pelo sangue do Cordeiro. Por mais terrível que tenha sido os seus pecados, talvez você arrebentou com seus filhos. Levante a cabeça e receba o perdão de Deus. Por quê? Porque no final, seus filhos são responsáveis por aquilo que eles fazem. Você talvez você está me ouvindo aqui e você se cobra bastante em relação aos seus filhos, que você às vezes errou muito com seus filhos, não é? Mas seus pais também não erraram com você e você não foi lá e se manteve de pé? Então, você não foi responsável pela sua vida? Então seus filhos também são responsáveis pela vida deles. Então não se culpe também não. Assuma o que você fez de errado, peça perdão para seus filhos e caminhe. E lembre-se, eles vão ser responsáveis por aquilo que eles fazem. Eles vão ser. Então não coloque um fardo maior sobre você, que Cristo não colocou. O fardo é deles, a vida é deles, eles são responsáveis por aquilo que eles fazem. E em relação a toda a sua vida, assuma o seu erro, mas lembre-se, muitas vezes é o Satanás, é o capeta que está tentando nos desanimar, nos acusando de nossos pecados. Nessa hora, lembre-se, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Tenha fé nisso, creia nisso e mantenha-se de pé. Uma das coisas que muitas vezes nos mantém desanimados é isso, que nos entristece, são os nossos pecados, as nossas falhas. É importante reconhecer os nossos pecados, mas também é importante reconhecer o perdão de Jesus Cristo, receber o perdão de Jesus Cristo e continuar. Você crê? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, não deixe que nossas acusações, a acusação do diabo nos desanime. Ajude-nos, ó Pai, a nos manter de pé, a nos manter fortes e firmes. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Livre-nos de todo mal. Livre-nos, Senhor, de todo desânimo, de toda acusação do diabo. E nos faz fortes. Queremos ser fortes como Paulo foi, como teus servos foram. Enche-nos do teu Espírito Santo e não nos deixe desanimar, ó Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, que o cuidado do Senhor esteja sobre nós, que nós possamos permanecer firmes mais uma semana, com a graça do Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos, seja com cada um deles, que o teu Espírito Santo esteja os fortalecendo e os livrando de todo o mal. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Em o nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Não desanime. Deus abençoe, até o próximo devocional, até o próximo vídeo.